Vamos falar dos custos da viagem, então? Vamos falar dos custos. Eu já tinha conversado com você, os meus custos, eu tive que ponderar algumas coisas, porque a gente está num período muito complicado para viajar. Por que isso? Porque, primeiro, as taxas da nossa moeda em relação à moeda local, no caso a Libra, a nossa taxa estava muito desvalorizada, né, a nossa moeda, e isso faz com que a viagem fique muito cara. Outro ponto importante nesse aspecto é que, por conta, primeiro, da pandemia e agora da guerra da Rússia com a Ucrânia, tudo encareceu absurdamente. Eu comentei com você, eu fui naquela mesma região, não do país de Gales, mas da região da Inglaterra, eu aluguei carro lá pelo mesmo número de dias que eu aluguei dessa vez. E há 5 anos atrás eu gastei 100 libras e 50 a mais de taxa porque eu ia entregar em cidades diferentes. Eu agora gastei 224 pegando e entregando no mesmo lugar e um carrinho micro, que é aquele Fiat 500 manual. Quando o outro eu peguei um carrão automático. Então, você comentou que a preferência era um carro automático por conta da mão invertida e tudo mais. Não tem que ficar se preocupando em passar marcha com a mão esquerda, que foi uma experiência à parte, tá? Eu tenho um vídeo sobre isso e vou comentar. Foi muito divertido, pessoal. Passei por uns apertos, né? Às vezes a hora que precisava fazer uma coisa rápida, a mão direita ia no vazio lá pegar, cadê a marcha? Não tá com a outra e tal. Foi legal, ao mesmo tempo tenso, né? Mas isso é um capítulo à parte, a gente vai falar outro dia. A ideia é saber, assim, Tony, quanto custa uma viagem? Quanto custa viajar para o viagem? A viagem para lá, ela, nos moldes em que eu fiz, me saiu por 1.800 libras, tá? Isso incluindo passagem, incluindo estadia, lembrando que a estadia, em alguns casos, eu fiquei em hostel para dar uma quebrada no custo, e em outros casos não teve jeito, o custo ficou alto por conta dessa característica de eu ter ido num feriado deles, não apenas do nosso, deles também. Então, incluindo alimentação, incluindo transporte, e o trem lá é muito caro. Eu peguei trem de Cardiff para Londres e foi muito caro. Note bem, a minha ida eu fui de ônibus e foi um preço interessante e eu tinha tempo para isso. O trem, ele vai mais rápido, eu não tinha tanto tempo assim disponível na volta, então eu preferi pagar mais caro e vir dentro do meu prazo. Vim de trem, sentadinho, no conforto e tal, porém bem mais caro. Então esse valor, 1.800 libras, está incluído isso tudo: carro, ticket de aéreo, os custos de deslocamento, gasolina tá cara, tá por uma faixa aí de eu cheguei a pagar 1.7 alguma coisa e 1.5 alguma coisa nos extremos, mas na maior parte das cidades tava 1.6 alguma coisa de libra, tá? Então, quanto é valor alto de avião? Quanto é o trecho de avião? Eu peguei uma promoção, fui de TAP, né? Peguei uma promoção, paguei 2 e pouco, 2.500, 2.600. Em libras dá quanto isso? Eu fiz uma conta aqui rapidinho, dá 400 libras. Um preço bastante interessante desse voo, hein? 400 libras. Foi uma promoção na época. Inclusive, a minha motivação de viajar foi porque essa promoção saiu. A Europa estava cobrando uma faixa aí de 3.900, 4.000 reais a passagem. Quando ela baixou desse jeito, para 2 e pouco, eu falei, caramba, isso aí torna imperdível uma viagem dentro desse aspecto de 10 dias, 12 dias. Em termos de hostel, qual a média de um hostel lá? Caro, tá caro. Entre 25 libras e entre 25 e 30 libras um hostel lá. Eu acho um absurdo isso. Eu estou orçando agora lugares de um próximo roteiro. Eu tenho um hotel bacana, bem pontuado, bem posicionado lá pelo Booking, e está cobrando 25 euros um quarto, enquanto que nesses lugares 25 libras, ou seja, mais caro, deve dar uns 28, 29 euros por uma cama no hostel. E aí você fala assim, pô, olha só, mas o hostel então te oferece um monte de coisa. Eu já paguei hostel até mais caro do que esse. Eu fiquei num hostel na Islândia, que era uma cabine. Você se fechava lá dentro, você tinha completa privacidade, tinha conector de tudo, luzinha, e era todo para frentex.
esse hostel de Cardiff era uma porcaria. Você não tinha sequer uma luz. Tem gente que gosta de ir para hostel e ficar lendo. Para mim, o hostel é para deitar e dormir. Tem essa de ficar fazendo outras coisinhas dentro do quarto. E esses 1.800 libras aí são quantos dias no total? 14. 2 semanas. 14 dias no total com tudo. Tudo. Tony, não acho caro não, hein? Eu achei. Por que eu achei caro? Porque eu tenho referência de não muito longe ter ido. Em Londres as coisas estavam muito caras, a comida estava mais cara, uma bebida, um refrigerante, um suco mais caro. Quando você tem o feeling de já ter ido no lugar não faz muito tempo, você consegue perceber a diferença. Tá? Eu achei realmente caro. Você gastou mais ou menos 100 libras por dia, com tudo, né? Digamos, a hospedagem, transporte, tudo mais, alimentação. Cerca de 100 libras por dia para uma pessoa. Vamos avaliar depois, né? Agora, Londres sempre teve fama de ser caro também. Eu gastei 120 libras por dia em Londres. Cerca de mais para um casal, né? Você estava casal, né? Um casal sem considerar o hotel. Então, 100 libras por dia. Londres, né? Ele tem uma característica, por exemplo, o deslocamento lá é caro. Se você tiver que usar metrô, você vai gastar aí mais ou menos entre 2,5 a 3 libras por viagem. Em alguns pontos vai chegar a 5 libras, mas é raro você ir tão longe. Por outro lado, você não paga os principais museus. British Museum, o Museu Natural, História Natural, você não paga. E isso já te salva de um custo absurdo. Porque se fossem cobrar, o British Museum, por exemplo, ele tem nível pau a pau com o Louvre, por exemplo, em matéria do que oferece, do nível. Né? Eles são objetivos diferentes. Mas em nível, um British Museum está no nível do Heritage de São Petersburgo, do Louvre, e ele é de graça. Vai ver o preço do Louvre. Um dos principais museus do mundo, né? É um dos principais museus do mundo. E você entra de graça. Você tem que se inscrever, você tem que pegar o teu ticket, tudo bonitinho. Você chega lá na hora, não paga nada e mostra o ticket e entra. Então, 27 libras para um hostel, para comer, quanto é mais ou menos, em média? Um café, que chama café inglês, né? Aquele nome, tipo fatia de bacon, uma batata meio amassada, com uma linguiça, um negócio lá, ovo. Aquilo ali tá 10 libras. É meio quase que padrão. Não era 10, era 9, era nessa faixa. Um lanche, tipo um hambúrguer com refrigerante. Cara, um McDonald's aí, uns 12 libras, 11 libras. 11 libras? Que caríssimo. É caro. E uma refeição, digamos, um prato feito assim, uma refeição, uma coisa simples? 25. Eu paguei, por exemplo, quando eu fiz, que eu lembro bem, né? Massa. Eu comi um nhoque lá, tava 19. Aí com a bebida foi a 23, e aí o cara botou lá, sei lá, 10, 15%. E massa tende a ser mais barato, né? Mais barato. Então arredondou no final 25. É caro, Antônio. Quando eu jantava nesse sentido, né? Teve um desses. Esse dia que eu falei para você que eu fiquei no pub, que eu pedi uma carne, lá veio cara, parecia uma carne de porco, grandona, assim. Eu paguei 14 e no final a conta deu tipo 20. Eu paguei 14 no prato, e aí veio a bebida, somando isso mais do garçom, agora já não é 20, eu lembro que eu paguei 20. Então tava nessa faixa, de 20 a 25, sendo que as capitais eram mais caras. 25, vamos dizer, 27 do hostel, 25 da comida, 10 no café da manhã já está dando 60 libras. Então você tem mais aí 40 libras para deslocamento. Caro. Ficou bem, fica bem apertado o orçamento aí, né? Você naturalmente não faz tinha a expectativa de gastar 1.000 nessa viagem. Dá para comprar um sanduba aí no mercado? Tá? Inclusive, assim, eu fiz muito disso. Essa do hostel, por exemplo, tinha um mercadinho na minha frente.
eu ia lá e comprava. O meu café da manhã, quando eu precisava, era um sandubinha com um suquinho lá, teve um suco que eu gostei, e aí eu só tomei aquele treco direto. E dava tipo 6 libras, um negócio desse, assim, um sanduba com um suquinho, ou um achocolatado. Comprava, às vezes teve um dia que eu fui no mercado, comprei fatias de queijo, fiz o sanduba e comia. Porque é o seguinte também, dentro do meu ritmo, tem dias que eu não consigo parar para tirar uma horinha de almoço. E aí o que eu faço? Eu faço esse sanduba, deixo pronto, fica lá no saco, pá, do meu lado no carro. Tô dirigindo, meto a mão, como, né? Dou uma mordida, 2 e continuo dirigindo. Aí daqui a pouco deu fome de novo, vou lá e o meu almoço virou isso. Então isso é mais barato, obviamente que a qualidade não é essas coisas todas, mas é como você se vira numa situação dessa. Dá para ficar alguns dias assim, sem problema, né? Depois cara, se você precisar, se você tiver em contenção de despesa, etc e tal, dá para fazer. E eu já viajei de quanto foi jeito. Já viajei só fazendo esse tipo de alimentação, já viajei só almoçando bobagem e jantando. Já fiz alguma coisa do tipo assim, não dá fome no horário que a gente diz de tradicional de almoço, não dava fome, porque o café, o tal do café inglês é muito reforçado. É um almoço aquilo. Aí eu ia ter fome 5 da tarde. Eu jantava e almoçava ao mesmo tempo. Então, se você juntar essas coisas todas, você acaba conseguindo fazer um saving ali, se você quiser. Eu gosto muito de fazer isso. Um bom café, levo um sanduba na mochila, né? Até te falei, gosto de levar uma garrafinha de vinho também e tudo mais. A gente para ali no meio do dia em algum lugar, come alguma coisa rapidinho e segue. No final do dia, à noite, você vai e faz uma refeição. Pra fechar, e às vezes nem faz, né? Ou às vezes você inverte, você faz um bom almoço e no final do dia você faz um lanchinho. Sim, dependendo do lugar que você vai e tudo mais, né? Eu tive vários lugares que eu cheguei e consegui completar, né, me satisfazer em conhecer, porque não adianta você fazer coisa correndo. E tem gente que olha bem e fala assim, o Tony visita tudo correndo. Não é, eu tenho que me satisfazer. Estou satisfeito desse lugar? Estou, então eu já posso ir embora. Se eu ficar mais tempo, vou estar me enrolando, vou estar enchendo o saco. Eu não costumo ficar aquele perfil contemplativo. Tem gente que é assim e viaje do seu jeito. Você é desse jeito? Viaje do seu jeito. Planeje para ficar mais tempo. No meu caso, eu planejo 1 hora para isso, 2 horas para aquilo. Igreja, tanto tempo. Se a igreja for muito famosa, 2 horas. Se ela tiver subir lá naqueles campanários e tal, 1h30. Se ela for uma igreja pequena, 45 minutos. Eu tenho as minhas métricas. Isso aí. E ainda assim, em alguns lugares eu levei mais tempo, em alguns lugares eu levei bem menos tempo. Porque às vezes você chega, tá tão interessante assim como você imaginava, a parada que você queria ver você já viu, já vazou. Por exemplo, esses túmulos neolíticos. Eu chegava lá, pô, que maneira essa pedra aqui. Meia dúzia de foto e fala peito, irmão, vai pro próximo. É isso aí, é importante, a gente tem falado aqui, né? É importante você se conhecer. E você vai se conhecer como? Fazendo, viajando e observando como é que você se comporta. Principalmente depois de 5, 6, 10 dias na viagem. Você já olhando qual é a tua praia, né? Dia de coisa, eu vou fazer 12 coisas hoje. Aí você olha, cara, não tem como fazer isso. Então, assim, você vai se conhecer. Como a gente fala, não tem jeito errado de viajar, né? A nossa ênfase aqui, nosso tópico master aqui é viajar mais e melhor. É você fazer as coisas se planejar de modo que você consiga viajar mais e melhor. Então, para revisar aqui os custos, 400 libras de voo e de volta, o trem, o ônibus para Cardiff, 35 libras, Sim. O trem de volta... Tem opções mais caras e tem opções mais baratas. Certo. Mas depende muito do horário, os preços são variados, você precisa comprar pelo site ou compra lá na hora. O mesmo preço? É o mesmo preço. Você sai pelo tempo. Agora, se eu tivesse comprado, eu tinha perdido. Porque atrasou muito. E você não tem a menor dificuldade de comprar lá. Não tem. O trem também é 80 libras. O trem 80, daria 80. O ônibus deu 20. Compra lá na hora ou no site mesma coisa?
Cara, não acompanhei o trem, porque quando eu decidi que não ia fazer trem, eu não sei. Mas provavelmente você tem as duas opções. Você compra na O hora. ônibus você disse 35, é isso? 35 foi o que eu paguei. O que eu tinha planejado para pegar dava 21. Ah, ok. E o aluguel do carro 224, você já falou. 224 libras. Isso. A gasolina, 1 libra e um pouquinho. 1,7 na média. Você tem ideia de quanto você gastou em gasolina? No total? Eu gastei mais ou menos umas 120 libras, mais ou menos. Não tem pedágio. Colocando, não tem pedágio, é boa. Estacionamento? Estacionamento em alguns lugares dava tipo 2 libras, em outros 4, em outros 5. Depende muito da cidade, tá? É variável. Outra dica, você tem que ter moedinha, porque tinha lugar que o parquímetro só aceitava moeda, não aceitava cartão. E também tinha lugar que só aceitava cartão, não aceitava moeda, o que me deixava com raiva, porque eu tava com a moedinha preparada. É um saco levar moeda. Mas você tem que ter uma bolsa de moeda para ficar levando, tem jeito. E aí eu lá com a moeda na mão, chegava no lugar, não, tem que passar o cartão. Bom, então mas já deu pro viajante aqui do canal ter uma ideia de quanto custaria, né? Ele vai fazer suas contas aí, faz umas pesquisas também, tudo mais, mas já deu ideia mais ou menos quanto. Lembrando que considere quando for falar sobre isso, né? Quando for estudar sobre isso, considere que eu não fui em altíssima temporada, que é quando é verão. Provavelmente os custos são diferentes. Por outro lado, eu fui numa alta temporada, que é um feriadão deles. Então, né, vai aquela coisa ali por ali. Será que não fica elas por elas aí? Talvez fique elas por elas. Uma época, então, mais de baixa temporada, talvez seja um pouco mais econômico aqui.